gosto de ter esse nome porque meu pai que escolheu e é um piloto muito famoso de Fórmula 1. Foi um ídolo que me deu razão a ter esse amor pelas coisas. E o Brasil, o mundo, vamos dizer assim, se ajoelhou perante aquele cara, né? E até hoje é um ícone, né? Essa admiração que eu tenho por ele é um exemplo que eu levo para mim, para minha vida toda. Eu acho que a história dele tem que estar sendo realmente aí preservada. É o legado dele, né? Tem que ficar. Quando eu era jovem, quando eu era criança, né? A gente acompanhava as corridas em casa. Eu, meu pai, minha mãe, a gente se reunia todo domingo, cara. Não tinha, era o evento da semana esperar a corrida no domingo. Eu sou Ney do Vale Pereira, né? Tenho 45 anos, sou médico veterinário, sou casado com a Eliane e sou pai do Ayrton. O Ayrton sempre foi o Ayrton. Desde que a gente começou a namorar, ele sempre comentou: olha, quando a gente casar, vamos ter um filho e o nome dele vai ser Ayrton. E não tinha como mudar, não tinha discussão de que seria outro nome. Nasceu, corri pro cartório para registrar ele. Ó, o nome dele vai ser Ayrton. Aí o rapaz olhou assim, mas Ayrton? Ele disse, Ayrton. Aí ele disse, mas é por causa do piloto Ayrton Senna? Eu falei, sim, pô. Esse cara, meu pai botou o nome do meu nome de Ayrton Senna. E aí ficou massa porque ficou a identidade, a certidão de nascimento do Ayrton ficou lá, né? Ayrton do Nascimento Pereira, registrado por Ayrton Senna. Cara, eu ganhei o dia ali. E hoje ele tem 7 anos, tá aí, né? Pô. E a gente, cada dia é uma descoberta, né? Ser pai é maravilhoso, né? Porque a gente tem essa descoberta. Então, eu sou muito grato por o meu pai poder ter visto, né, o neto dele. Falar do amor que eu tenho pelo meu pai me emociona porque eu amo muito esse cara. Aprendi muito com ele e tento levar isso pro meu filho, né? Esse companheirismo, esse amor pela família, essa união. O Ayrton Senna foi um super cara, um super irmão, um super filho. É um exemplo. E o meu filho, cara, não é que eu queira que ele seja o Ayrton Senna, não é isso. Mas eu quero que ele tenha os mesmos valores que eu sei que o Ayrton Senna teve. E depois do Ney, nossa, paixão, começamos a assistir Fórmula 1, começamos a ir para Interlagos e paixão fluiu. Interlagos tem 2 fases bem distintas, a primeira delas com o circuito antigo e depois, posteriormente, quando o autódromo foi reformado, que o circuito ficou menor, continuou sendo um circuito muito seletivo, técnico, que a grande maioria dos pilotos tem como um dos preferidos no calendário de corridas. Isso vem acontecendo ao longo de décadas. Da reforma de 89 para 90 foi uma necessidade para poder trazer o GP de novo para São Paulo, reduzindo a extensão para ficar adequada ao novo padrão necessário. E aí houve várias discussões do traçado, só que daí o Senna veio, fez uma sugestão de um S, que é o S que a gente conhece ali. Nessa época da reforma, ele vinha no autódromo, veio olhar como é que estava o andamento das obras, chegou a andar com um carro de um engenheiro, com um Gol da época, dar uma volta, quase matou do coração o engenheiro que estava aqui na época. O piloto chegou ao autódromo de Interlagos a bordo desse helicóptero. Ele veio colaborar com o traçado da nova pista. Com o objetivo de fazer uma obra melhor possível e tornar o autódromo de Interlagos compatível para a Fórmula 1 moderna e todo mundo contente. A obra eu acompanhei, eu vinha 3 vezes por semana.
às vezes no fim de semana também. E sempre ele estava aqui, ou sempre ele estava chegando de helicóptero para observar, extremamente focado, atento em tudo, ainda mais tendo sido uma ideia dele, né? Inclusive no famoso S. A curva S do Senna tem uma característica singular. Ela é formada por duas curvas de sentidos diferentes e inclinações diferentes. Isso torna o acerto do carro e a forma de dirigir muito difícil para os pilotos adequarem. Eu acho que ela acaba quase se tornando 3 curvas em uma curva só. Por isso é tão difícil de vencer a curva S do Senna. O S do Senna é algo icônico. Muitos pilotos estrangeiros que nunca vieram para cá, o grande sonho deles é guiar a Interlagos, passar pelo S do Senna. Então, Interlagos significa muito para os pilotos e principalmente depois da morte do Senna, isso aqui se tornou um templo. O Ayrton para Interlagos foi um marco, não só um piloto, mas uma pessoa icônica, né, para essa pista. Essa era a ligação que o Ayrton tinha, não só com Interlagos, mas também com o Brasil e também com o povo brasileiro. Início de 1994, eu trabalhava na revista Quatro Rodas, era editor da área de testes, e nós tivemos a informação na redação que a Audi seria lançada no Brasil. Eu estava procurando alguma atividade que pudesse o Ayrton exercer após ele se retirar das competições. Num contato com a Volkswagen surgiu essa possibilidade da Audi e uma das primeiras coisas que o Ayrton perguntou para um amigo dele que era da Mercedes e essa pessoa falou, olha, é uma marca do futuro. E aí o Ayrton deu um sinal verde e as negociações começaram a andar. O tempo não é suficiente para falar tudo que o carro tem. O primeiro contato que nós tivemos com Ayrton Senna foi o seguinte: nós recebemos um telefonema e a secretária chegou para mim e disse, olha, o Bira ligou dizendo que ele e o Ayrton Senna queriam conversar com você. Eu falei, Vera, tem dó. O Ayrton Senna vai querer conversar conosco? Não, é sério, ele gostaria de vir. E um dia, para aqui na frente, o Ayrton e desce o Ayrton e o Bira. Você imagina o que aconteceu aqui com os nossos colaboradores, né? O Ayrton sempre teve esse tino empresarial. Eu acho que isso ele herdou bastante do pai, né? O seu Milton era um empresário e ter trazido a Audi para o Brasil foi um marco muito importante. Eu lembro que em comentários ele dizia que aquilo, para a hora que ele parasse de correr, seria um projeto que ele gostaria de cuidar mais de perto. O Ayrton via que o Brasil, o futuro do Brasil, precisava de educação. O Instituto era um desejo do Ayrton. Após a morte dele, mas pôde ser realizado e isso ajudou, inclusive, não só os mais de 30 milhões de jovens que foram atendidos em todos esses anos, ajudou a própria imagem do Ayrton, mas o Instituto foi realmente a face mais importante desse trabalho que o Ayrton fez para ajudar os brasileiros. Você vê ali um objeto que ele pegava para comemorar, né? E o capacete, cara, o capacete ele tem uma energia. Você se imaginar que nosso ídolo estava ali, usou e estava ali, né? Presente, tá presente, né, cara? Tá sendo hoje para mim, eu não tinha noção do que era isso aqui, né? E hoje chegar aqui e ver esse acervo inteiro, ver quantas pessoas trabalham em cima, né, do que foi o Ayrton Senna, do que é o Ayrton Senna, né, para o mundo, é muito gratificante. Está sendo uma experiência incrível. É sempre muito emocionante, né? Porque são momentos que eu vivi com meu pai e meus pais. Esse momento para mim, que eu levo até hoje. E agradecer, né, cara, ao Senna também, porque ele foi um cara que fez com que a gente criasse essa paixão. Então hoje traz tudo isso à tona, né, dessa emoção de estar aqui hoje,
E vim pra cá, ouvir o barulho dos carros, sentir o cheiro, né, cara, do pneu queimado, sentir o cheiro ali do combustível é sensacional, cara. É inimaginável. Não tem como a gente vir pra cá, né, e não ser o maior desejo de todo amante de carro e todo amante de automobilismo chegar aqui e dar uma volta no Audi, né? Porque foi o chefe que trouxe, né? E olhar esse carro aí hoje, cara, que é a cara dele, né, cara? Então, o meu maior desejo agora tá sendo isso, cara. Esse aqui é o clássico. Incontáveis vezes, né, que a gente faz esse S do Senna jogando videogame, né? E hoje até a voz da gente aperta um pouco, né? Porque tá aqui hoje sentindo, vendo ali, cara, ver a inclinação, ver por onde passa, sentir ali o pneu como rola na pista. Saber que ele fez essas curvas, né, cara, com tanta maestria é sensacional, é realmente muito emocionante. Nós somos um legado de seu projeto, de sua visão de uma marca Audi aqui no Brasil. E esse legado nós temos que tratar com muita responsabilidade, com muita paixão também. Essa de Senna, que foi uma curva que ele desenhou, está trancada em Interlagos. Então, que melhor ideia, que melhor forma de homenagear a ele depois de 30 anos, de entregar isso que ele pensou tanto em dar essa acessibilidade e devolver isso para os fãs dele, que pudieran também ter acesso a esse de Senna que ele criou e que agora está em Interlagos, mas também pode estar em outras partes dentro do Brasil. Esse foi um grande desafio que a Audi passou para a gente, de encontrar uma singularidade de curvas no território nacional que se assemelhassem ao S do Senna. Um trabalho bem complexo, porque a gente está falando de um país muito grande. Nós olhamos para o S do Senna e nós pegamos 3 referências que eram super importantes. O comprimento da curva, o traçado, o próprio desenho do traçado, considerando os ângulos, a extensão de cada reta e o sentido que os carros percorriam essa curva. Esse é um projeto que ele nasce de uma coisa muito verdadeira, né? Que é a essência do Ayrton, porque tudo se dá em curvas, né? São as curvas que fazem as diferenças numa prova. Ele projetou esse S no autódromo mais importante, que eu acho, da vida dele, e a reaplicação disso, 30 anos depois, em curvas pelo Brasil, ela tem uma inspiração numa coisa verdadeira. Desde quando saiu de lá, de Manaus, né, pra cá, a gente passou por vários momentos emocionantes. E eu tô participando desse momento, dessa homenagem pro Senna, né, no S do Senna aqui em Urubici. Tá sendo pra mim, cara, uma das sensações mais incríveis que eu já tive na vida. Saber que as pessoas vão passar lá e vão ver e vão lembrar, né? Ah, tá aqui o S do Senna aqui em Urubici. Nós falamos muito da Ayrton Senna e seus valores que são compartilhados com nossa marca. E agora temos a oportunidade de fazer uma ação que é tangível, que é algo que a gente pode ver. Então, é uma forma de homenagear a uma pessoa que é tão importante em nossa organização, nossa história, nossa companhia, para o futuro, para o próximo legado da companhia. E eu também não podia deixar de trazer a minha família junto, né? Então, essa aqui é a minha pequena homenagem, meu pequeno registro que eu quero deixar aqui hoje. Deixar coladinho aqui com muito carinho. Meu filhote aqui, o Ayrton, né? E dizer pra eles, cara, muito obrigado. Dizer pra todo mundo muito obrigado, né? Quando a gente pensa no Ayrton,
pensa nos ensinamentos, pensa no legado que ele deixou. Isso, para mim, é sempre a primeira coisa que vem à tona. Se você for fazer, faça direito e coloque o máximo possível de esforço dentro dos seus objetivos. Uma história nunca é uma linha reta. É uma curva. Uma não. São várias delas pelo caminho. De altos e baixos, de vitórias e conquistas, de fracassos e tropeços. Mas acima de tudo, de sonhos. Sonhos que também escondem outros caminhos, ainda desconhecidos ou nunca antes percorridos. Eu acho que é o que faz alguém assim, tão único, tão diferente. Senna era impulsionado pela vida. Um legado que transpassa e desafia o próprio tempo. É eterno. É isso que ele passou para mim, que eu passei adiante e que agora, com essa curva, continua mais vivo do que nunca. Eu não queria o berço do meu filho normal, comum, né? Chamamos o marceneiro, né, que era um especialista em berço. Ele disse, cara, a gente quer fazer o berço do meu filho, mas eu quero que ele tenha o formato do capacete do Ayrton Senna. Quero que ele seja redondinho, né, e as cores do Ayrton Senna, amarelo, verde e azul. Aí ele disse, poxa, que legal, cara. Eu achei que ele ia botar uma dificuldade. Eu, não dá pra fazer e tal. Disse, poxa, que legal, vamos fazer, isso vai ser um desafio. Então, acho que essa é uma das funções de um fã também, né? Fazer com que esse legado, que essas coisas fiquem, né? Esse cara é um ídolo, ele é sensacional. Então você vê que ele pegou a bandeira, tem, né? Hoje a gente consegue já descobrir quem foi que passou a bandeira para ele e tal, aquelas coisas. Primeira vez foi em Detroit, em 86. Quando acabou a corrida, ele parou, aí ele fez um sinal para ir para pegar, daí eu não podia passar para a pista, entreguei a bandeira na mão do fiscal. O fiscal entregou a bandeira para ele. Ele pegou a bandeira e deu uma volta inteira no circuito com a bandeira, fazendo parte dessa história que é difícil de escrever. Eu acho que passar pelo S do Senna é sempre interessante. Seja você estar em Interlagos ou se de repente o S do Senna existe por aí, espalhado no Brasil, de repente numa serra, de repente em alguma rodovia, algo parecido. Claro que dentro das normas, né, dentro das regulamentações, a gente, se estiver fora da pista, a gente vai passar devagarzinho pelo S do Senna.